Romeu Zema Neto tem 52 anos, é mineiro de Araxá, no Alto do Parnaíba, e vai ser o candidato do Partido Novo ao posto máximo do Executivo Estadual, trazendo ideias liberais para tentar assumir o cargo de governador do estado. Zema carrega o título de Outlander, dado a personagens de liderança e referência nos seus negócios privados, até então estranhos ao atual meio político, que decidiram ingressar na promessa de fazer mudanças e ser menos do mesmo. Empresário bem-sucedido, Romeu Zema, até o ano de 2016, liderou uma rede de negócios pautadas em eletrodomésticos e postos de gasolina. Presente em cerca de 460 cidades do estado e com faturamento anual na casa dos 4 bilhões de reais. E agora quer trazer para a esfera pública as práticas, preceitos e diretrizes que manteve a sua empresa em constante crescimento ao longo dos seus 95 anos de existência. A nossa jornada, junto aos nomes dos quais sairá o próximo governador, continua. E hoje vem para perto de vocês Romeu Zema, o representante de um novo partido. Ou melhor, do Partido Novo. Boa noite, auditório da Unifem. É um prazer muito grande receber vocês em mais uma entrevista com os prováveis candidatos à eleição para governador de 2018. Novamente trouxemos aí mais um pré-candidato que está jogando seu nome ao crivo popular com a esperança de representar a população mineira a partir do ano que vem. O candidato de hoje tem 53 anos, veio do meio empresarial e é considerado o Outlander de Minas, por ainda não fazer parte do meio político e nunca ter candidatado a nada. Hoje nós vamos receber o empresário Romeu Zema. Seja bem-vindo, Romeu. Tudo bem, irmão? Prazer é meu. Prazer é meu. Fica à vontade. Obrigado. Romeu, você que é herdeiro de um conglomerado de empresas que ano passado faturou quase 4 bilhões e meio de reais, né? Está presente aí na cidade de Minas, principalmente no ramo de postos de gasolinas e de eletrônicos, e veio de Araxá, 53 anos. Eu estava analisando a sua história e percebi que a gente tinha uma coisa muito forte em comum, nosso sotaque, porque o resto a gente não tem nada em comum. Você é da região também? Sou mineiro, né? Por ser mineiro, a gente tem um sotaque mais carregado e você é um nativo da terra que resolveu sair do lado empresarial para entrar na esfera pública. Por quê? Bom, primeiro eu quero comentar, você falou herdeiro, eu não me considero herdeiro, porque eu criei um negócio diferente do que a família tinha. O nosso negócio sempre foi concessionário de veículos e eu fui para o ramo de varejo de móveis e eletrodomésticos. Então, apesar das concessionárias ainda existirem, o negócio que nós temos, que é bem maior do que concessionárias, coube a mim criá-lo e desenvolvê-lo. Então, esse herdeiro fica meio relativo. Mas ser herdeiro no Brasil não é fácil, não. Não é não, é difícil. A maioria dos herdeiros não dão conta do recado, Se eu não me engano, 25% das empresas chegam na terceira geração. A sua Silvia está com 95 anos. Sim, só fui a 4ª geração, né? Porque, inclusive, já não estou mais à frente da empresa. Vou interromper só um pouquinho, acho que o microfone dele está baixo. Vou passar para você. Tá. Depois o pessoal ouve. Mas você me perguntou sobre o porquê de eu entrar na política. Sim. Foram uma série de coincidências que ocorreram. Primeiro, no final do ano de 16, eu saí da presidência da empresa, depois de ter ficado 26 anos à frente dessa empresa de varejo, que chegou a 430 lojas. E com essa minha saída eu fui para o Conselho de Administração, onde eu passei até a contribuir mais, porque não fiquei naquela correria de apagar incêndios. E estava muito satisfeito com a mudança,
coloquei um sucessor lá, com anuência junto com os acionistas e também com o conselho de administração. O César? O César, exatamente, você está bem informado, né? O César, na verdade, ele era frentista? Era frentista, ele começou há 40 anos na empresa como frentista e foi subindo todos os degraus, um profissional excepcional. E com a mudança a empresa só ganhou. Eu acho que toda renovação é bem-vinda. Eu fiquei 26 anos, fiz o meu trabalho e apesar do César ser mais velho do que eu, ele tem as ideias dele, tem o estilo dele e está imprimindo o jeito dele na empresa. E a empresa só tem lucrado com isso. Então não preciso me perguntar, mas é necessário, você nunca falou da meritocracia. Extremamente, sempre preguei e pratiquei dentro da empresa. Acho que se não fosse a meritocracia, nós não teríamos chegado às 430 lojas. Provavelmente, se eleito, você vai pegar uma máquina pública inchada. Você já pensou como estipular a meritocracia num estado igual Minas Gerais? É possível? É possível. Não é uma tarefa muito fácil, porque o poder público é um tanto quanto avesso à meritocracia. Mas no Brasil, o que nós mais precisamos é disso no poder público. É que as decisões deixem de ter esse cunho personalista e eleitoreiro e passem a ser mais técnicas ou meritocráticas, que é o que funciona. Dentro dos seus negócios, postos de gasolina, 360 postos? Sim. O que você tem a dizer sobre a crise do diesel? Você é melhor que ninguém pode mudar. Sim, eu quero lembrar que os postos não são nossos, nós temos a distribuidora. Sim. Nós somos da mesma forma que uma Shell, uma Ipiranga, uma BR. Então, os postos são operados por terceiros. Mas nós estamos nesse mercado. A crise que nós tivemos aí há cerca de 30, 40 dias atrás é originada de dois problemas que nós temos no Brasil: monopólio e controle estatal. Em outros países, nunca vai um presidente da República, ministros e todo o poder público ficar envolvido numa questão de preço, porque lá fora o mercado se autorregula. E aqui no Brasil nós temos primeiro o monopólio, que é muito ruim, e estatal para agravar o problema. Então já tivemos no governo Dilma lá atrás a situação oposta, em que o preço dos combustíveis ficaram congelados para segurar a inflação artificialmente. Isso ocasionou a quebra de várias usinas de etanol, porque o etanol depende do preço da gasolina, e agora nós tivemos um preço que ficou inflado principalmente por causa de impostos para poder cobrir o rombo fiscal, tanto dos estados quanto da União, que ocasionou também esse problema junto aos caminhoneiros. E a solução foi a pior possível. A solução foi desonerar o diesel e onerar vários outros setores. O que era necessário, que seria o enxugamento, corte de despesas dentro do Estado, não foi feito, que seria o correto. Talvez eu tenha sido omisso ou ausente nesse tempo todo. Essa frase é sua. Por quê? Eu descobri aos 53 anos, depois que eu recebi o convite do Partido Novo, e eu queria te comentar que quando eles me fizeram o convite para ser pré-candidato, eu falei não. Pelo meu histórico, eu nunca ocupei cargo público, nunca disputei uma eleição, nunca apoiei nenhum partido ou candidato, e a nossa empresa sequer fornecia ou fornece para o Estado. Nós vendemos para pessoas físicas e jurídicas, para o Estado praticamente nada. E o meu único relacionamento com o Estado até então era pagar impostos e receber fiscais, nada além disso. E logo eu, que sempre preguei dentro da empresa que nós deveríamos focar nos nossos problemas e deixar o Estado, por conta da classe política, ser candidato, então a resposta deveria ser não. Mas eu vi que esse não acabou me custando muito caro emocionalmente. Eu acabei tendo depois o que se chama aí síndrome do soldado desertor, que é aquele soldado que fica seguro em casa, apesar disso ele está sofrendo mais do que aquele que foi por fronte. Porque você começa a questionar se você tomou a atitude certa ou não.
E eu vi que a minha vida estava estruturada, meus filhos crescidos, a empresa já não dependia de mim, totalmente profissionalizada, se não seria o momento de eu rever essa minha posição e fazer algo, porque acabei concluindo que aqui a crise de 15 e 16, aonde eu estava à frente da empresa e tive de reduzir o quadro em mais de 2.000 colaboradores, tinha sido provocada única e exclusivamente por problemas políticos no Brasil. Enquanto o mundo estava crescendo, o Brasil recuou. Então, se o Brasil tivesse caído na correnteza e tivesse sido levado por ela, ele teria crescido, mas nós conseguimos, devido à incompetência e falta de ética da nossa classe política, ter uma economia que encolheu quase 8% nesse biênio de 15 e 16. E eu falei, se pessoas que têm ética e têm competência não participam, quem vai estar lá dirigindo o país é quem não tem ética e nem competência. Você, por ser o meio empresarial, sabe na pele a dificuldade que é para o comércio, ter um comércio no Brasil. Tenho certeza que você está repleto de boas intenções. Mas nós temos no Brasil hoje o executivo de coalizão, onde o presidente, no caso o governador, ele está limitado à vontade do legislativo. O Partido Novo prega a autonomia, prega o desapego aos atos políticos, até renúncia de secretariado. Como você pretende governar sem a maioria? Ou você acha que vai conseguir convencer? Ô Juninho, muita coisa o executivo consegue fazer, ele não depende do legislativo. Um dos nossos planos e propostas é simplificar o ICMS em Minas Gerais, que em Minas tem a legislação mais complexa desse tributo estadual. Eu sei disso porque nós temos loja em Minas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, e quem monta o sistema para nós, nos fornece, fala, nós fazemos para Minas, porque por tabela nós já atendemos os outros estados. Então isso dá para fazer sem autorização do legislativo. Mas, além disso, do que é possível fazer dentro do executivo, eu quero salientar o seguinte: primeiro, eu sempre negociei, sempre fui aberto ao diálogo, diferente do atual governador, que há meses, né, não tem nenhuma negociação e diálogo com a Assembleia. Sempre negociei com sindicatos, com bancos, com fornecedores, então sou uma pessoa aberta. Segundo, eu vou querer, coisa que o executivo nunca fez, que o que a Assembleia tiver em termos de emendas parlamentares, que realmente seja provado que aquilo esteja gerando benefício para a população e tenha também orçamento para cobrir o custeio. Que muitas vezes se faz uma obra com caráter eleitoreiro, aquilo funciona um período curto de tempo e depois fica abandonado. Quando não começa e chega a não ter, às vezes acontece de começar e nem terminar. O caso do hospital aqui, que vocês sabem muito bem. Então, o que nós queremos é um planejamento melhor, um acompanhamento, de forma que esse tipo de desperdício não ocorra, que o legislativo comece a ser também cobrado pelo executivo. É uma coisa, nós vamos liberar verba se realmente tiver fundamento, porque o que se vê muito são essas obras para soltar foguete e depois aquilo não tem nenhum benefício para a população. Então dá para fazer muita coisa mesmo não tendo, vamos dizer, essa base. E uma eventual eleição minha também vai dizer o quê para o pessoal da Assembleia? Que o povo quer mudança. Porque eu sou, talvez de todos os nomes em Minas, eu sou aquele que menos representa a velha política, ou que nada representa da velha política. Nunca tive um cargo dentro do Estado. Como eu disse, nunca participei de uma eleição, ao contrário de todos os demais. O Partido Novo ele prega pelo liberalismo, o Estado, quanto menos participar melhor, e acaba repercutindo na questão tributária. A reforma tributária, a possibilidade de oportunidade para o empresariado. Só que nós temos um problema da dívida pública que é enorme. Como reduzir os tributos e ainda quitar com os compromissos da dívida pública? Nós temos plena ciência deste fato e não estamos prometendo de forma alguma reduzir os tributos nesse primeiro momento.
Minas Gerais, esse ano, vai ter a triste liderança do déficit público no Brasil, que era ocupado pelo Rio de Janeiro. Esse ano, Minas vai ter o primeiro lugar nesse quadro nada honroso. E não dá para reduzir tributos com um Estado que vai ter um déficit esse ano de 10 bilhões. Mas nós vamos trabalhar para que o Estado seja bem enxuto e que a médio e longo prazo realmente haja redução de tributos, porque é o que nós precisamos. Eu costumo dizer que aqui no Brasil o carrapato ficou maior do que a vaca, e nós vamos precisar encolher esse carrapato de novo. O ato número 1 que eu gostaria de assinar: transformar o Palácio das Mangabeiras em um museu das motorias. Exatamente, exemplo vem de cima. Eu falo isso porque estive à frente de uma empresa que tem 5.000 colaboradores. Se eu dou um mau exemplo, eu sou o espelho. E quero falar, eu sou governador e a partir de hoje o governador mora na casa ou no apartamento dele. Da mesma forma que prefeito mora. Aqui no Brasil, não sei por que motivo, acho que é devido à nossa colonização, devido a Portugal ser um império, nós criamos um ranço aqui de que quem é poderoso tem de viver igual rei. Por quê? Não tem motivo nenhum para um governador morar no Palácio das Mangabeiras e aquilo lá custar 40, 50 milhões por ano. Tem lá mais de 70 funcionários, entre seguranças, jardineiros, garçons, copeiros, empregadas, governantas e não sei mais o que. Para que isso? Então, o exemplo vem de cima. E acho que na hora que isso acontecer, a coisa começa a mudar. Vocês falam muito do Partido Novo em enxugar a máquina pública, inclusive reduzindo as secretarias. Quais ficariam e por quê? Hoje nós temos 23 secretarias em Minas Gerais. Com toda certeza é possível operar de 8 a 10. Toda organização não dá para você assentar com 23 subordinados. A não ser que todos façam a mesma coisa. Você tem uma confecção e tem 30 costureiras que fazem a mesma coisa, aí você até consegue supervisionar. Mas como nós estamos falando de áreas diferentes, cada um atua de uma forma, não dá para você pensar numa equipe de mais de 10, 12 pessoas. Isso é uma regra universal de gestão. Por mais empenhado que você seja, por melhor líder que você se torne, você não consegue liderar uma equipe multidisciplinar com mais do que 12 pessoas. E o que acontece hoje em Minas, está aí um claro exemplo. 23 secretarias, um rombo gigantesco, um Estado pagando funcionalismo, os aposentados atrasados, não fazendo os repasses para a prefeitura e fazendo tudo errado. Eu tenho tido acesso a várias pessoas de dentro da administração pública e o que eu sempre escuto é o seguinte: esse governo, tudo que vinha sendo estruturado, ele mandou desfazer. Virou uma casa sem dono, a bem da verdade. O que tem acontecido em Minas é isso. E a coisa funciona bem quando é enxuta, e não quando é inchada. Isso é normal em toda instituição. Quais fundamentais? Quais secretarias manteriam? Bom, nós vamos manter aquelas de sempre, né? Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança, Secretaria... Aí nós vamos fundir, tem questão de tecnologia, indústria, comércio, dá para fazer uma. Nós temos lá hoje, eu não vou saber te comentar aqui de memória as 23 secretarias, porque foram tantas mudanças, eu tenho uma relação, mas deveria tê-la trazido. Mas dá para fundir as 23 em 8 a 10 secretarias. Em resumo, isso é plenamente possível. Nós vamos ter aquelas básicas, coisa que existia há 20, 30 anos atrás. Você já tem, mas já tem algum nome que estaria com você nessa equipe de governo? Nós já definimos o Paulo Brant como vice-governador e já temos prospectados alguns nomes que tem tudo a ver com a nossa forma de governar e de enxergar o mundo. Eles não estão confirmados, mas vamos citar um nome aqui. Para ser secretário da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, que daria para colocar tudo numa pasta só, nós já pensamos no Bellini, ex-CEO da Fiat aqui.
Para ser secretário na área aí de fazenda, já pensamos no... Me fugiu o nome agora, depois eu me recordo e te falo. Mas já temos alguns nomes que são de peso. Então são pessoas que estão vindo não porque são do nosso partido, nem filiados são, mas têm condição de fazer um bom trabalho, por mérito. Eventualmente o senhor vai assumir uma firma quebrada, endividada, falida, inchada. Como voltar ao crescimento? Onde investir e onde cortar? O corte vai ser feito principalmente, como eu te falei, nessa estrutura gigantesca que foi criada. Em vez de 23 secretários, 8 a 10 secretários. E você consegue enxugar tudo embaixo. Cargos comissionados que foram criados aos montes. Além disso, nós vamos depender bastante da Assembleia, e vale lembrar que nós do Partido Novo estamos disputando tanto a Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, porque muitas das medidas que nós precisamos para corrigir os rumos do Brasil e de Minas Gerais, necessariamente vão passar por Brasília. Nós temos coisas hoje absurdas que precisam ser vistas na máquina estatal como um todo. Não sei se você acompanha a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cada vereador tem 21 assessores, mais 2 carros com 2 motoristas, mais verba de correio, mais verba de paletó. E essa situação se esparramou para várias cidades. Uberaba, cada vereador 17 assessores, Uberlândia 16. Então, o que justifica um vereador ter tanto assessor assim? É uma distorção dentro do Estado. Fizeram isso porque chega lá uma verba automática na Câmara e eles querem gastar isso da forma que é mais conveniente para eles e não da forma que dê, vamos dizer, um retorno para a população. Então o Matheus em Belo Horizonte já reduziu esse quadro de 21 para 6 assessores. Ele sozinho tem economizado R$80 mil por mês, mas o que nós queremos mudar, porque nós não vamos conseguir mudar todos os vereadores, é mudar essa forma que a lei autoriza do Executivo repassar para o Legislativo. Que se tenha mais critério, porque em algumas cidades há abuso. E eu vou além também, cidades muito pequenas que eu tenho visitado, o que nós temos encontrado? Vereadores que ganham R$4 mil por mês, um salário até razoável. Não vou falar que está absurdo, que está alto não, mas qual que é o problema? Uma reunião mensal de 2 horas. Quem no Brasil ganha R$2 mil por hora trabalhada? Me conte quem tem esse salário. Então é preciso rever a forma de se fazer política no Brasil. O vereador tem de ganhar? Tem, mas condizente com a carga horária dele. O vereador pode ter assessor? Deve ter, mas condizente com o trabalho que ele faz. E o que nós temos visto no Brasil é que virou uma farra. Então é necessário rever esse monstro que se transformou o Estado. E eu estou falando aqui para você de vereador. Agora, quando se diz respeito a deputado estadual, deputado federal, senador, ministros do Supremo, juízes, promotores, você multiplique isso algumas vezes. Então, realmente é necessário rever isso. Difícil, muito difícil, mas nós estamos começando. Tudo tem um início. Uma das novidades que o Partido Novo prega é a forma de fazer campanha. Segundo vocês, não usaram o fundo partidário. Continuam com a ideia de não fazer coligação ou não? Estamos dispostos a fazermos coligação, mas eu diria que é quase impossível um partido se aliar conosco, porque nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Você quer se aliar conosco? Tudo bem, pode vir, mas você não vai poder usar o fundo partidário. Todos os seus candidatos têm de passar por um processo seletivo, têm de ter ficha limpa. Qual partido vai querer isso?
Vocês atestavam até pouco tempo, vocês tinham 21 mil contribuidores, não é isso? Filiados contribuintes, isso. Isso é suficiente para a campanha do governador? Não, não é, mas já ajuda. Eu gosto de salientar que nós funcionamos da mesma maneira que um time de futebol. O time de futebol não recebe recurso do Estado. Ele precisa jogar bem para ter torcida e para ter pagante. Então nós do Partido Novo somos dessa ideia aí. Se o partido jogar bem, ele vai ter filiados que vão estar contribuindo. E temos feito eventos, como ontem fizemos um jantar em Belo Horizonte, com a participação de várias pessoas, que foram e cada um contribui com aquilo que pode. E assim a coisa tem fluído. E nós somos um partido onde as propostas são claríssimas. Eu estou no partido, não é defendendo a ideia de alguém, não. Estou defendendo as ideias do partido. Eu falo que a grande maioria dos partidos no Brasil são partidos camaleão. Eles mudam de cor, de forma, de tudo, de acordo com a conveniência. Nós não. Aconteça o que acontecer, a nossa proposta é aquela, pronta e acabou. Há uma grande esperança no partido pelas mídias sociais? Sim, estamos alicerçando muito da nossa pré-campanha e futuramente campanha nas mídias sociais. Eu gosto de salientar que nós somos o partido mais digital de todos. Tudo se faz pela internet, até porque somos recentes e já nascemos nessa era digital. E temos um apelo muito maior do que qualquer outro partido entre os jovens ou aqueles que gostam de tecnologia. Eu diria que nós somos a startup da política. Além das ideias diferentes, nós já nascemos nesse mundo digital. Agora, o ministro Fux, há pouco tempo, falou sobre os perigos das fake news. Não te amedronta? Porque o jogo é pesado. Sim, já saíram fake news, né? Quando teve a crise do combustível, né, saíram diversas inverdades a meu respeito, que eu estava aproveitando da crise. Nem na empresa eu estou mais, né? Estava longe da empresa, nem estava informado do que estava acontecendo, mas infelizmente faz parte do jogo e vamos de estar preparados. Mas eu vejo que a população tem ficado mais atenta para isso e geralmente procurado saber qual a fonte, né? A própria internet hoje tem se aparelhado no sentido de dar um certo respaldo para essas notícias que toda hora nós recebemos. Eu mesmo já acreditei em coisas inverídicas que recebi, cheguei a comentar com os outros, depois tomei conhecimento que aquilo não tinha fundamento nenhum. Então é necessário estar filtrando de forma melhor e as pessoas estão percebendo isso claramente. Privatização. Somos favoráveis, desde que feita com total transparência e que traga um benefício para o consumidor. Privatizar por privatizar não resolve nada. Mas eu gosto muito de comentar o seguinte: você já escutou alguém falar que sente saudade da Telemig celular? Do Benge, da Minas Caixa? Ninguém sente saudade. Desempenharam o papel deles enquanto era necessário. Hoje nós temos várias opções de telefonia, os custos caíram muito depois que o Estado saiu e entrou a iniciativa privada. E hoje, se nós pegarmos quem são os diretores, conselheiros da CEMIG e da Copasa, era bom até você fazer um levantamento depois, a grande maioria são pessoas do PT derrotadas em eleições municipais ou para deputado federal ou estadual. Parece que é uma grande coincidência. Eu falo que essas empresas, elas não são cabide de emprego, são um closet de emprego, né? Um closet tem vários cabides, né? Então, elas são usadas muito para preencher esse tipo de cargo dos partidários que não têm colocação e também para poder ajudar nas eleições. A CEMIG e a Copasa muitas vezes contratam agências de publicidade, empresas que constroem alguma coisa, não a que tem melhor orçamento, é mais competente, mas aquela para o qual o jogo é interessante para quem é governador. O senhor fala CEMIG e Copasa, continua sendo contra a privatização da Codemig? Totalmente contra. É estranho. A única que eu falo que não deve ser privatizada, até porque ela não é empresa, ela é uma recebedora de royalties. Isso tem que ficar claro, ela nem deveria existir. Existe por quê?
devido a essa necessidade do setor público de criar cargos. Lá tem uma diretoria, tem um prédio, tem conselheiros que recebem todos muito bem, mas é uma empresa que deveria ser um departamento da Secretaria da Fazenda. A Codemig recebe royalties da CBMM que está lá na minha cidade, que extrai nióbio. Para que criar uma empresa para receber royalty? É a mesma coisa que você ter várias casas de aluguéis, aí você vai criar uma empresa com diretoria, com conselho, com tudo, e vai privatizar a receita. O que esse governador está querendo, de certa maneira, é privatizar recebimento de impostos. É como se ele falasse, eu vou privatizar a Secretaria da Fazenda. A grosso modo é isso que ele está fazendo. E está querendo fazer isso porque é um ano de eleições, e ele está querendo ficar bonito no filme para poder tentar se reeleger. A bem da verdade é essa, mesmo que às custas do futuro do Estado. Eu tenho uma dúvida pessoal, até para a gente dar uma aliviada, mas o aeroporto de Araxá tem o seu nome? Do seu pai, do seu avô? Tem o nome do meu avô, foi uma homenagem a ele, porque ele faleceu a serviço do Aeroclube de Araxá, e resolveram homenageá-lo colocando o nome dele, que ele ajudou a construir a pista, o aeródromo lá, o antigo aeroporto, aí quando fizeram um novo... É um orgulho muito grande. Eu falo com o senhor porque eu vejo meu nome no Facebook, eu já fico feliz, mas a gente chegando na sociedade ter seu nome no aeroporto. É um aeroporto pouco movimentado, né? Se fosse sem dúvida, foi uma bela homenagem que fizeram a ele. Vamos falar da sua agenda, saúde, o que esperar, meu Zema? Eu diria que a saúde, Juninho, é prioritária, né? As outras áreas prioritárias do Estado, quando funcionam mal, talvez elas não acarretam um dano tão grande quanto a saúde. E hoje a saúde tem sido extremamente prejudicada devido a essa falta de repasses do Estado de Minas para as prefeituras, e as prefeituras são as responsáveis, né, em grande parte aí, por boa parte das unidades de atendimento, pronto-socorros, etc. Então, estamos sentindo na pele a população essa falta de recursos que acaba afetando a saúde. E eu sempre digo o seguinte, o superávit é o que corrige tudo. Na hora que Minas estiver com as contas controladas, nós vamos ter condição de fazermos investimentos que são necessários não só na saúde, mas também na segurança e também na educação. Mas de imediato nós já temos condição de melhorarmos muito a saúde, evitarmos que um hospital regional como esse aqui, que foi totalmente planejado sem fundamento, fique nessa situação. Teria sido muito mais produtivo para a cidade se o que foi gasto aqui tivesse sido aplicado nos hospitais públicos que já existem aqui na cidade. Isso, vamos dizer, estaria com toda certeza trazendo melhorias para a população. E há uma ineficiência não só na aplicação de recursos, como na própria operação. Eu estive no norte de Minas há 3 meses atrás em 2 cidades, Taiobeiras e Janaúba. O equipamento que numa delas, Taiobeiras, está sem uso, parado há 3 anos, na outra falta esse equipamento e faz com que o hospital dispense pacientes. Então fica claro que falta gerência, que falta gestão dentro da saúde e nas outras áreas também. Eu posso passar desse assunto que diz respeito ao hospital regional. O senhor viu o nosso aqui, já foi gasto absurdos. Agora se diz que o grande problema é quem vai assumir o filho, porque depois tem que equipar e depois tem que manter. Se fala um custo mensal de 6 a 10 milhões por mês. O Estado fala que não tem condição, o município muito menos e o ente federativo, a União também não. O senhor, enquanto governador, quando pegar, sentar lá na cadeira, qual vai ser a solução para o hospital regional? A princípio não estou fazendo nenhuma promessa. Se nós conseguirmos manter os atuais hospitais aqui da cidade funcionando adequadamente, eu te diria que já é uma vitória, porque a situação de Minas ela tem piorado mês a mês. Esse mês, agora em que nós estamos de junho, vários funcionários públicos que recebiam a primeira parcela em dia, já estão tendo atraso na primeira parcela.
Não estou falando do salário, não, da primeira parcela do salário. O senhor acha que o básico já vai ser muito? De início, sim. Voltar ao funcionamento básico já vai ser um grande avanço. Sim. Nós vamos tentar manter funcionando bem, irmos cortando para poder depois fazermos os investimentos. E com toda certeza esse hospital aqui vai ter de operar um dia. E com uma boa gestão, com certeza, é questão de se avaliar, pegar os hospitais públicos que nós temos hoje aqui em Sete Lagoas e centralizar parte deles ou todos eles na nova unidade, que é muito mais ampla, muito mais moderna e que com toda certeza vai atender melhor. Você acha que é uma responsabilidade tripla? Sim, né? Hoje a própria lei diz isso, mas uma das coisas que nós do Partido Novo queremos é justamente alterarmos o pacto federativo. Porque hoje a União fica concentrando mais de 70% dos recursos. Eu falo que prefeito, em vez de ficar fazendo a gestão da cidade dele, ele passa mais tempo com o Pires na mão em Belo Horizonte e em Brasília atrás de recursos. O senhor fala do IVA ou não? Imposto de Valor Agregado? Mesmo que ele não seja implementado agora, somos favoráveis a essa simplificação, mas isso depende de todos os estados, de mexer na Constituição. O que nós já queremos de imediato é que as prefeituras já passem a ter uma receita maior e assumam mais responsabilidades. Quem sabe o problema da saúde aqui de Sete Lagoas é o prefeito, e não o assessor do ministro lá em Brasília, que fica liberando verbas para todo o Brasil sem conhecer a realidade de cada área. Comercialmente, o senhor atua em 5 estados? Sim. 5 estados. O senhor, como empresário, qual é a sua opinião sobre a guerra fiscal? Principalmente sobre o ICMS? Eu, pessoalmente, diria que deveria haver um piso mínimo para essa guerra fiscal. Porque o que nós temos visto hoje são estados praticamente abrindo mão de toda a arrecadação para atrair empresas. Apesar de ser empresário, eu sou contrário a esse tipo de ação. Deveria se estabelecer o ICM mínimo, é isso aqui. E todo estado ter de pelo menos obedecer aquele piso. Nós temos aí estados como Pernambuco, que cresceu muito por causa dessas vantagens tributárias. Goiás. Agora, o senhor não tem esse poder amplo enquanto União. Enquanto governador, aderir à redução dos tributos ou manter e correr o risco das empresas irem para quem abaixo? Juninho, isso nós vamos ter de analisar caso a caso. Semana passada eu fui a Juiz de Fora, fui a Leopoldina, a Muriaé. O que eu vi nessas 3 cidades que estão na divisa com o Rio de Janeiro é que boa parte das indústrias migraram para o Rio. Deixaram 10% em Minas, onde fica a matriz, e levaram a filial com todo o equipamento para o Rio, porque lá o incentivo é muito maior. Quando essa indústria depende de mudar de estado para se tornar competitivo, até para sobreviver, que é o caso dessas que eu vi, você tem de analisar o impacto de você mudar a legislação para todo esse ramo de atividade dentro de Minas. Se você abaixar tudo, pode ser que a sua queda na arrecadação seja muito grande. Mas se você trouxer para Minas Gerais uma indústria que não tenha concorrente aqui dentro, vamos dizer que Minas vai fabricar foguete espacial. Vamos pegar isso aí como exemplo. Não tem outro fabricante. Você pode colocar uma alíquota de 1%, que de toda forma isso já está sendo benéfico. Você está ganhando 1%, gerando empregos e movimentando a economia. E não está prejudicando nenhum concorrente dentro do estado, porque ele é único. Então cada caso tem de ser avaliado individualmente. Mas abaixar sobre aquilo que já existe de forma indiscriminada, você pode estar trazendo perdas. A guerra fiscal, o senhor me permite dar opinião pessoal, ela é dita guerra porque não recebe. Quem se sente prejudicado alega a guerra, mas é um mecanismo que a própria União permite. O Estado estipula a lei que achar conveniente. E não seria a lei de concorrência entre os Estados, talvez a lei da mínima. Bom, mas tem uma frase do senhor que chamou muita atenção. Da esquerda somos favoráveis ao Bolsa Família. O senhor quer explicar? Eu gostaria de saber. Sim. Apesar de nós sermos considerados um partido de direita, nós temos total ciência da necessidade e da importância do Bolsa Família.
Nós estamos numa economia com 14 milhões de desempregados. Muitas vezes esse desempregado é um pai de família que não consegue uma renda mínima. Ele pode até ter um problema de saúde, ter tido algum problema mais sério que o impossibilita de trabalhar. Como que essa pessoa vai ter condição de sustentar esposa e filhos se não tiver acesso a uma ajuda como o Bolsa Família? Mas eu quero deixar muito claro o seguinte: o Bolsa Família tem de ser visto como algo temporário para as pessoas. O grande problema que nós temos de resolver é o desemprego. Esse é que tem de ser combatido com todas as forças. O que nós vamos querer trazer para Minas Gerais é mais investimentos, é mais geração de emprego. Isso significa mais impostos arrecadados e menos subsídios para quem precisa, como o Bolsa Família. Então, a geração de emprego, eu digo que ela resolve os problemas com um efeito dominó. A pessoa que tem um emprego, muitas vezes está empregada numa empresa que tem plano de saúde, você já desonera o SUS. Muitas vezes essa pessoa que está empregada consegue matricular o filho numa escola, a escola pública fica menos sobrecarregada e assim por diante. Os filhos, tendo acesso a uma educação melhor, têm menos tendência a praticar delitos. Então, o crescimento econômico, eu te diria, ele é a origem para se corrigir boa parte dos males que nós temos enfrentado. Mas, infelizmente, como nós comentamos no início, o Brasil tem uma estrutura política que é altamente prejudicial para deixar a economia crescer. É o carrapatão que tira tudo que a vaca come. Segurança pública, que o senhor pretende fazer para melhorar? Primeiro, eficiência. Vi muita ineficiência na segurança pública, conversei com diversas pessoas da reserva que viveram 30 anos lá dentro. O que acontece hoje na segurança pública? Você tem ineficiências do tipo soldados bem formados pela academia militar desempenhando funções de recepcionista, de telefonista, de mecânico, enquanto poderiam estar patrulhando e solucionando coisas de relevância para a população. Então, temos de melhorar essa questão da eficiência. A polícia precisa ser mais bem equipada tecnologicamente. Hoje já existe tecnologia barata que dá para você mapear geograficamente e ver que 50% dos delitos são cometidos em 2% da área geográfica. Só que isso tem que ser dinâmico, porque a bandidagem muda de área rapidamente. E você consegue visualizar isso da mesma forma que um GPS que nós temos no nosso carro, mas basta ter gestão e boa vontade para se fazer. Você deve ter visto há 60 dias atrás um presídio aqui da região metropolitana, onde teve fuga de presidiários, porque faltava consertar a câmara de CFTV, que custa R$100. Possibilitou que presidiários fugissem devido a um equipamento de poucos reais. Então, são coisas que realmente podem ser melhoradas com um melhor acompanhamento. Eu falo que gestão resolve muito dos problemas que nós temos hoje. E na segurança não vai ser diferente. E posteriormente, investimento. Na hora que realmente o Estado tiver recursos, com toda certeza, nós vamos dar armamento melhor para a polícia, para a polícia científica, mais instrumentos para que mais crimes sejam apurados e levantados e os criminosos condenados. E outro problema que eu vejo na segurança também é que hoje cerca de 40% dos presos são presos provisórios. Nós temos aí um problema com a defensoria pública, que muitas vezes não tem agilidade e não consegue fazer um trabalho adequado, deixando presos de baixíssima periculosidade meses dentro do presídio, enquanto outros de alta periculosidade estão soltos com mandato de
prisão expedidos, mas a própria polícia não vai atrás porque fala, não tem lugar no presídio. Então, mais uma vez, entra a gestão aí. Você, muitas vezes, é como se você numa loja tivesse só com mercadoria que não vende ocupando as suas prateleiras, em vez de colocar mercadorias vendáveis. Então, no sistema prisional, nós temos um problema no fluxo. Você fala muito em gestão, por sua história de vida, uma brilhante história de vida, você pegou o crescimento. Você pegou uma pequena empresa, aumentou, cresceu, em algum momento passou por algumas exceções, mas você vai pegar uma máquina que está em déficit. Provavelmente vai ter que recuar. Já fez as contas na ponta do lápis e quanto tempo você projeta para voltar a desenvolver o Estado de Minas Gerais? Essa tarefa nós avaliamos que ela vai levar de 2 a 4 anos. Tanto é que eu tenho dito que eu devo ser um governador de um mandato só. Porque quem vai ter de fazer a cirurgia, cortar gordura, cortar carne até osso, realmente vai ficar desgastado. Tive de fazer isso na minha empresa, como eu te comentei, né? Cortei 2.000 colaboradores. Cortei não, era necessário reduzir, né? Ou você sobrevivia, ou não havia solução. E eu digo que no Estado não vai ser diferente. E reeleição, para mim, não tem problema, até no Partido Novo nós pregamos renovação. Então que seja feito o correto e que o outro venha e dê continuidade naquilo que já vai estar bem pavimentado já. Se eleito, toma posse amanhã, quais são suas prioridades imediatas? Eu falo que o ato número 1 é transformar o Palácio das Mangabeiras em museu, isso, né? Isso. A segunda prioridade vai ser realmente essa redução brutal de custos que nós vamos ter de fazer no Estado. E, simultaneamente a isso, trazer investimentos para Minas. Minas hoje talvez seja o Estado que mais maltrata investidor no Brasil. Eu tenho conhecimento que aqui em Sete Lagoas, a Coca-Cola queria se instalar e não conseguiu se instalar aqui. Não procede? Não sei exatamente a história não, escutei por alto, mas eu tive uma experiência recente agora, onde nós demolimos um posto de combustível da nossa empresa distribuidora, nesse caso é um posto próprio, construímos um mais moderno e muito maior no lugar, e tivemos de ficar, depois de todo o investimento feito, 2 anos e 2 meses aguardando a licença ambiental. Um posto que paga impostos e que gera 60 empregos. Você depender de um burocrata para carimbar e assinar e ficar 2 anos e meio com investimento de milhões parado, é muito desaforo. É um Estado que parece que quer dizer o seguinte: não trabalhe aqui, não invista, porque eu não preciso de você, vá para outro lugar. Estive em Itabira com a associação comercial, com pessoas da prefeitura, 35 indústrias tiveram o alvará ambiental, a licença ambiental negada para se instalar em Itabira. Estão indo para outros estados. Então, Minas Gerais hoje é um estado inóspito para quem quer criar empregos. Além do problema ambiental, eu queria ainda salientar o problema tributário. Se você atravessar a divisa com São Paulo, gasolina pelo menos R$1 mais barata. Existe uma faixa do lado mineiro de 20 quilômetros aproximadamente, aonde não existe posto de gasolina operando. Eles simplesmente não conseguem operar porque a pessoa anda 10, 15, 20 quilômetros, entra em São Paulo e o combustível é 20% mais em conta. Não voltaríamos para a guerra tributária? Sim. O que nós temos de fazer nesse caso? Reduzir custo, como eu já falei, e reduzir imposto. Minas está perdendo, não é só empresa não, ela está exportando emprego. Nós temos uma loja numa cidade que chama Fronteira, no Triângulo Mineiro, que fica próximo a São José do Rio Preto, a 12 quilômetros da divisa com São Paulo. O programa dos habitantes dessa cidade no final de semana é pegar o carro, atravessar a divisa, que são 12 quilômetros, encher o tanque, ir no supermercado e fazer outras compras, porque tudo em São Paulo é mais barato. Que estado vai conseguir se viabilizar dessa maneira?
E aí eu ainda te falo o seguinte, Minas cobra tudo mais caro dos mineiros e ainda está com esse problema financeiro. São Paulo, que cobra menos, está com as contas em dias. Você concorda que tem uma ineficiência muito grande aí? Tudo é mais caro aqui e ainda não repassa para os municípios e paga parcelado o funcionalismo e aposentados? Voltando para a sua esteira empresarial, por que a opção de cidades de 20 a 50 mil habitantes? Foi um acontecido. Quando eu comecei a abrir lojas em 91, aonde que nós fomos abrir? Nas cidades vizinhas a Araxá. Quais são as cidades vizinhas a Araxá? Ibiá, Sacramento, Perdizes, Campos Altos, São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Serra do Salitre, Santa Juliana. Qual que é a população dessas cidades? 15, 20 mil habitantes. Especializamos em comer carne de pescoço e continuamos comendo carne de pescoço. O filé ficou para os outros. Hoje você tem 5.500 funcionários. Sim. Já pode trazer uma para Sete Lagoas, já aguenta. Mas aqui já está bem explorado. A gente vai aonde o pessoal não vai, né? Aqui eu tive agora no shopping, passei lá antes para tomar um café, vi que todos os grandes estão aí muito bem, atendendo a cidade muito bem. Mas estamos aqui na região, né? Nós estamos aqui em Paraopeba, estamos em Cordisburgo, em Curvelo. Então, até que está rodando bem nas nossas estradas. Já passou pela Estrada Velha? Já. O que fazer com uma estrada como esta, que dá acesso a Belo Horizonte, dá acesso aos aeroportos e só não dá acesso aos carros? Não dá acesso aos carros. Não tem acostamento, muito buraco, e é um problema que a região vem sofrendo há muitos anos. O senhor já parou para pensar nessa situação? Já, te diria que é uma situação grave, mas pior do que aqui, não sei se você tem passado, na 381. Totalmente congestionada, está em obras, né, inclusive, mas a passos de tartaruga, e realmente é o problema que nós falamos. Precisamos do superávit. A responsabilidade fiscal do Estado, que é o que falta, tanto em Minas quanto no Brasil, é a chave para solucionar tudo. Na hora que o Estado tem condições de investir, tudo isso que nós estamos falando vai ser solucionado. E temos de partir para as parcerias público-privadas também. Um Estado como Minas Gerais tem de incentivar esse tipo de ação, na questão das estradas, dos presídios, etc., porque mesmo corrigindo a situação, a prioridade não vai ser construir a estrada, é investir em educação, é investir em saúde, é investir em segurança. Coisas que a iniciativa privada pode abarcar, deve abarcar, porque a iniciativa privada tem recursos para estar levando esses projetos adiante. Você como eleitor, por que votaria em Rubem Zema? Eu te diria que porque eu represento o novo. Todos os demais candidatos, com todo respeito a eles, eles representam a política, a velha política que deu errado no Brasil, a politicagem. Eles sempre desempenharam a política na base do toma lá, dá cá. E nós queremos fazer uma política totalmente diferente. E quem está lá há décadas, como quase todos eles, sem exceção, só consegue enxergar a coisa daquela forma como ela sempre foi. E nós queremos mudar isso. Eu gosto muito de dizer que grandes rupturas que aconteceram na história foram feitas por pessoas externas. Há 130 anos atrás, nós tínhamos centenas de fabricantes de lamparinas. Não foi nenhum deles que inventou a lâmpada elétrica. Há 110 anos atrás, nós tínhamos centenas de fabricantes de carruagens, não foi nenhum deles que inventou o automóvel. E quem vai fazer a política ética e eficiente que o Brasil, que Minas Gerais tanto precisa, não é quem está acostumado a olhar no retrovisor, não. É quem está olhando pelo para-brisa. E eles só conseguem enxergar da forma antiga de fazer política. E isso os deixa totalmente, na minha opinião, contaminados. Como agradecimento em nome da Unifei, também da Associação Comercial de Sete Lagoas, gostaria de deixar um espaço para você dar o seu recado. Não para o seu eleitor, porque você ainda é pré-candidato, sim, mas caso seja, fique à vontade. Bom, Juninho, o que eu gostaria de dizer aí para encerrar é que o Partido Novo, ele é um partido que é novo no nome, porque ele chama Partido Novo. Muita gente me pergunta qual o nome do Partido Novo, né? É novo.
Nós somos novos também no prazo de vida, né? Disputamos até hoje apenas a última eleição municipal e somos novos principalmente nas nossas propostas, que são aquelas que eu já falei, não utilizamos recurso público, todos nós passamos por um processo seletivo, temos de ter ficha limpa e também somos um partido sem dono. Eu sou um soldado do partido, eu presto contas para o diretório estadual. Quem coordena o diretório estadual é proibido de exercer cargo público ou de se candidatar. Então eu e o Matheus Simões, que já tem o mandato de vereador em Belo Horizonte, temos de prestarmos conta de tudo que nós fazemos. Nós não somos como os outros partidos que têm o dono, que é presidente do partido, que é senador, ele é que indica quem vão ser os candidatos ao Senado, a deputado, ele é que distribui as verbas, esse aqui eu gosto mais, vou dar 5 milhões, esse aqui é novato, não leva nada, vai só trabalhar. Então nós somos um partido que funciona exatamente como uma empresa. E nós vamos mostrar que a coisa funciona. O Matheus Simões, que seria um ótimo nome para depois você trazer aqui, se tiver oportunidade. Não, o senhor manda a mim. Perfeito. Porque aí eu não convido, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou falar com ele, aí vou te passar o contato para ele. Ele tem causado um constrangimento gigantesco na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fazendo coisas que nunca foram feitas lá. E nós vamos entrar na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, fazendo o mesmo. E no Executivo, idem. Então, é um partido que tem ideias totalmente diferentes dos demais. Nós queremos pegar, como eu falei, esse carrapato e torná-lo pequeno. E a situação em Minas, especificamente, está tão crítica. Eu gosto de dizer, tem um ditado no interior que nós usamos muito: quando o mato está alto demais, qualquer foice cega faz uma diferença gigantesca. Não precisa ser nenhum gênio para consertar Minas Gerais, não. Porque a incompetência atual é muito grande, o estrago que está sendo feito é enorme. Qualquer pessoa que tenha uma visão, um bom senso, consegue fazer muito melhor. E nós vamos conseguir reverter esse quadro. Eu queria dar uma contribuição para essa economia que o senhor vai fazer aí, te dar uma lembrança, que pelo menos o senhor já economiza nos copos. Opa, muito obrigado aí. Agradeço muito aí a oportunidade e espero ter aí condições de voltar aí como governador agora. Gostaríamos de desejar, todo candidato que senta aqui, nós desejamos boa sorte, porque quem ocupar a cadeira precisa de sorte e de competência para voltar por Minas no lugar. Visto? Exatamente. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas, hoje com essa simpatia, Romeu Zema, pré-candidato ao governo de Minas, e em breve teremos um novo candidato nessa nossa corrida eleitoral para o governo. Até a próxima, tchau, obrigado.